Ele viveu entre nós há menos de um século, mas carregava no corpo os sinais do Cordeiro. Sangrava em silêncio, sorria em dor, lutava com o invisível e salvava almas com uma só palavra. Padre Pio de Pietrelcina não foi apenas um frade estigmatizado. Foi um altar vivo onde a paixão de Cristo se renovava todos os dias. Neste episódio, você vai conhecer não apenas os milagres que o tornaram famoso, mas os sofrimentos ocultos, os combates espirituais, as noites em agonia, as bilocações misteriosas e o perfume de santidade que continua vivo até hoje. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa história já começou a tocar sua alma, curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe, para que mais corações descubram os sinais de Deus que o mundo moderno insiste em ignorar. Era madrugada no convento de San Giovanni Rotondo. O frio cortava as pedras do claustro e o incenso antigo ainda sussurrava na capela escura. Uma vela tremia diante do sacrário, lançando sombras místicas nas paredes. Diante do altar, ajoelhado e imóvel, um homem rezava com o rosto voltado ao céu. Era Padre Pio, os olhos fechados, o corpo em silêncio e o sangue escorrendo invisível sob o tecido do hábito marrom. As mãos escondidas sob as mangas já não pertenciam a ele, eram de Cristo. Chagas invisíveis pulsavam ali como feridas que só o céu enxergava. Não era teatro nem exagero, era uma participação verdadeira na cruz. Naquela noite, ninguém escutava, mas o sangue caía como oração. O chão do convento já conhecia aquele silêncio. Um silêncio que gemia por almas, um silêncio que curava. Feche os olhos e sinta o peso de um silêncio sagrado. Não se ouvia música, nem anjos, nem trovões. Só o pulsar da dor redentora. Padre Pio sangrava sem ser visto, rezava sem ser ouvido, salvava sem ser aclamado. Ele vivia aquilo que a maioria teme, ser escondido aos olhos do mundo, mas exposto diante do céu. Desde muito jovem, o corpo de Padre Pio já era um campo de batalha espiritual. Aos 23 anos, ele começou a sentir dores intensas nas mãos, nos pés, no lado do peito. Dores sem feridas visíveis, mas tão profundas que o deixavam sem forças. Médicos não sabiam explicar. Os irmãos no convento apenas percebiam seu olhar distante, como se carregasse algo que os outros não viam, e carregava uma cruz. Foi no dia 20 de setembro de 1918, durante a oração na capela, que o invisível se fez visível. Um ser celestial apareceu diante dele, não com aparência doce, mas com uma presença que transpassava. Um raio de luz partiu daquele visitante e feriu Padre Pio com fogo. Quando voltou a si, suas mãos, pés e lado estavam abertos, sangrando. As chagas de Cristo estavam nele e nunca mais o abandonariam. Por 50 anos, ele sangraria todos os dias, em silêncio, em dor, em oferta. Mas o mais impressionante não era o sangue. Era o que acontecia quando ele desaparecia. Em algumas épocas, as feridas sumiam, mas a dor, não. Como se o próprio céu quisesse lembrar, a santidade não depende do que os olhos veem. As feridas que mais doem são as que ninguém vê, dizia. E assim, seu corpo se tornou um altar vivo, onde o sacrifício de Cristo continuava, mesmo quando ninguém estava olhando. Era na cela que o inferno se manifestava com mais fúria. À noite, os gritos não vinham de sua boca, mas das sombras. Móveis eram lançados contra as paredes, livros queimados sem fogo, batidas violentas como terremotos espirituais. O inimigo o odiava e o atacava com fúria. Certa vez, foi encontrado inconsciente, com o rosto ferido e os olhos ainda úmidos de oração. Ele não gostou da alma que eu salvei hoje, murmurou. Durante anos, Padre Pio lutou com demônios que o atacavam não apenas na carne, mas na alma. O inimigo queria silenciá-lo, humilhá-lo, fazê-lo desistir.
Mas ele sabia, quanto mais intensa a batalha, maior o fruto. Nunca usou palavras altas ou exorcismos teatrais. Combatia com o terço na mão, com jejuns, com silêncio. Sabia que a santidade é o escândalo que o inferno mais teme. Na cela silenciosa, o monge ouvia mais que no mundo inteiro. Aprendeu que há sofrimentos que só Deus vê e que por isso mesmo são os mais preciosos. Ali, ele se deixava crucificar em secreto. E cada combate vencido entre aquelas 4 paredes se tornava luz para alguém, em algum lugar do mundo. Luz que ele nunca veria, mas sabia que existia. A missa de Padre Pio não era rito, era paixão. Os fiéis que assistiam diziam que ali o tempo parava. Ao iniciar a consagração, ele chorava. Suas mãos tremiam. O olhar subia ao céu com uma dor que não era teatral, era visceral. Era como se, naquele altar, o Calvário se repetisse em carne viva. Muitos ficavam de pé por horas, em silêncio, assistindo à crucificação de um homem vivo. Cada palavra era rezada como quem suplica por vida. Ele segurava a hóstia com mãos sangrantes, elevava o cálice com esforço, como quem carrega o mundo inteiro dentro de si. Às vezes ficava em silêncio por longos minutos. Não por distração, mas porque conversava com o invisível. Era uma missa onde o céu e o inferno se confrontavam. E a vitória era visível no rosto ferido do sacerdote. O que significa realmente tocar o corpo de Cristo? Para Padre Pio, era deixar-se tocar por ele. Era tornar-se o altar e a oferenda. Ele dizia: se as pessoas compreendessem o valor da missa, seria necessário conter as multidões com muros. Ali, diante daquele altar ensanguentado, aprendia-se mais do que em 1000 livros, que o amor tem forma de cruz. O confessionário de Padre Pio era um campo de batalha, onde almas eram libertas do inferno. Ele passava mais de 12 horas por dia ouvindo confissões. Mas não era apenas escuta, era visão. Ele via os pecados, conhecia o coração dos penitentes. Muitos nem conseguiam falar, e ele já dizia o que precisava ser confessado. Outros tentavam esconder, e ele revelava com precisão divina. Um dia, um homem entrou para zombar. Ao se aproximar, Padre Pio o olhou e disse: lembre-se de 1935, a mulher que você destruiu. O homem desabou, chorou como uma criança, saiu dali convertido. Isso acontecia todos os dias. Gente de todas as partes do mundo viajava para ser julgada e redimida, porque sabiam, aquele homem não ouvia, ele mergulhava. A lágrima que ninguém viu era a mais santa, e ele a via. Tocava a alma com precisão cirúrgica, curava sem elogiar, amava sem suavizar a verdade. Padre Pio foi talvez o maior confessor do século, porque não oferecia palavras, oferecia cruz, e quem o procurava saía com o peso da alma lavado em sangue e misericórdia. A fama de santidade atraiu milhares, mas também suspeitas. Autoridades da igreja o investigaram, duvidaram dos estigmas, proibiram-no de celebrar missas públicas e ouvir confissões. Era vigiado, isolado, desacreditado. E ele obedeceu. Nunca se defendeu, apenas ofereceu. A igreja tem todo o direito. Eu sou apenas um servo, dizia com humildade. Enquanto a terra duvidava, o céu confirmava. O perfume inexplicável que surgia ao seu redor. Lírios, rosas, incenso. A bilocação quando aparecia em locais distantes para consolar moribundos ou salvar vidas. As curas que aconteciam sem toque, apenas com oração. Os milagres eram incontáveis, mas ele nunca aceitava louvor. Apontava sempre para Cristo. O maior milagre, porém, era sua fidelidade. Mesmo acusado, ferido, calado, permaneceu. E isso talvez tenha doído mais do que os estigmas, porque só a fé profunda é capaz de continuar amando, quando o mundo nos vira as costas. Ele viveu isso e nos ensinou. Não é preciso ser compreendido,
é preciso ser fiel. O fenômeno da bilocação acompanhou Padre Pio por décadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto americano disse ter visto um frade surgir no ar, gesticulando desesperadamente para que ele desviasse. O homem obedeceu e escapou da morte. Anos depois, reconheceu aquele mesmo rosto numa fotografia. Era Padre Pio. Ele nunca havia deixado o convento naquele dia. Outro testemunho fala de uma jovem em Roma, prestes a tirar a própria vida, quando ouviu uma voz chamando-a pelo nome. Voltou-se e viu um frade marrom com os olhos cheios de dor e ternura. "Deus te ama", ele disse, e desapareceu. Sem saber, ela tinha sido salva por um homem que, no mesmo instante, estava em oração a centenas de quilômetros dali. A presença de Padre Pio transgredia o espaço e o tempo, não por mágica, mas por amor. Um amor tão ardente que Deus permitia que ele estivesse onde fosse mais necessário. Ele dizia: "A caridade não conhece distâncias", e por isso, onde havia dor, ele aparecia. Padre Pio não era apenas frade, era pai. Centenas de pessoas se tornaram seus filhos espirituais. Guiados por sua palavra, protegidos por sua intercessão, educados por sua firmeza amorosa. Ele dizia: "Cada um dos meus filhos espirituais é uma extensão do meu coração." E prometia: "Ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar." A paternidade espiritual de Padre Pio não era emocional, era exigente. Corrigia com rigor, mas com ternura. Muitos sentiam seu olhar penetrar até as intenções mais escondidas. Outros relatavam que ouviam sua voz interiormente, mesmo à distância, guiando decisões ou advertindo. Era como se ele estivesse sempre presente. Essa paternidade continua. Muitos que nunca o conheceram em vida o sentem hoje como guia, conselheiro, pai. E talvez seja esse um dos maiores milagres, que um homem tão ferido, tão perseguido, tão silencioso, tenha se tornado refúgio para milhares de almas que hoje o chamam de pai. No meio do sofrimento e dos milagres, Padre Pio sonhava com algo concreto, um hospital, mas não apenas um lugar de cura física, um espaço onde médicos, pacientes e voluntários formassem uma comunidade de amor. E assim nasceu a Casa Alívio do Sofrimento, um dos hospitais mais modernos da época, fundado com esmolas, orações e milagres. Ele dizia que os doentes são o rosto sofredor de Cristo, e por isso, cada quarto, cada leito, cada sala era um altar. Lá, a fé caminhava junto com a medicina. Padres circulavam pelos corredores, terços eram distribuídos junto aos remédios. E muitos relataram graças extraordinárias recebidas ali, não pela ciência, mas pela presença de um frade que oferecia tudo, até seu sangue. A casa ainda funciona e continua sendo o testemunho visível de um amor que não se contentou com palavras. Padre Pio construiu um lugar onde o sofrimento é acolhido com dignidade, como uma flor oferecida ao céu. Os últimos anos foram silenciosos, mas cheios de glória escondida. Padre Pio já andava com dificuldade. As mãos estigmatizadas doíam mais. A respiração era curta, mas ele continuava a celebrar, a confessar, a rezar. Um dia, um irmão disse: "Padre, o senhor devia descansar." Ele respondeu: "Descansarei no céu." Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, ele pediu os sacramentos, rezou e, com os olhos abertos, murmurou: "Jesus, Maria." Sua alma partiu suavemente, as chagas desapareceram. O corpo, antes ferido, agora estava limpo, como se o céu dissesse: missão cumprida. Não foi milagre, foi obediência, foi fidelidade até o fim. A vida de Padre Pio foi uma cruz sustentada com amor, e sua morte foi uma Páscoa escondida. Após sua morte, a terra não esqueceu. Os milagres continuaram. Pessoas curadas,
vocações despertadas, corações transformados. Seu túmulo em San Giovanni Rotondo tornou-se lugar de peregrinação mundial. Sua imagem percorre igrejas, casas, terços. Mas o mais impressionante é que sua presença ainda é sentida. Testemunhos de conversões, vozes interiores, aparições em sonhos. Muitos afirmam, ele me visitou. Outros com lágrimas dizem, foi ele quem me trouxe de volta a Deus. O homem que se escondia agora está em toda parte. Ele não partiu, apenas mudou de missão. Agora, no céu, luta com ainda mais força pelas almas que um dia confiou ao seu amor. E talvez pela sua também. Padre Pio nos lembra que a santidade não é luz de palco, é ferida oculta. As chagas invisíveis doem mais do que as visíveis, porque só Deus as vê, e é nelas que Ele habita. A vida deste santo nos convida a abraçar a cruz, não com medo, mas com esperança, porque a dor, quando amada, se torna redenção, e quando oferecida, transforma o mundo. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. Deixe nos comentários o que ela despertou em você. Talvez seja o início de uma ferida santa em seu coração. E se você sente que há algo aqui que fala com sua alma, se deseja caminhar por mais histórias sagradas como esta, onde o céu toca a terra e os santos ainda caminham conosco, inscreva-se no canal. Este espaço foi criado para isso, para quem ainda acredita que o invisível é real e que o sagrado não está perdido.